Bom dia, chat. Como vocês estão? Já é segunda, né? Sacanagem. Por que a segunda sempre volta, né? Boa octofeira pra quem tá vendo no YouTube, né? Que semana, hein, chat? Que semana. Semana curiosa essa, pra dizer o mínimo. Hoje a gente tem bastante coisa pra falar. Eu já queria anunciar logo de cara, porque esse vai ser o anúncio que eu vou dar ao longo do dia inteiro. Amanhã eu e o tio, a gente tem o nosso tradicional pororoca, né? Só que nós vamos fazer uma arrecadação pras vítimas da enchente no Acre. Então, participem, amanhã é especial. Mas eu vou anunciar isso mais vezes ao longo do dia, porque é algo que é importante, né? Os dois últimos Pororocas foram intancáveis. O João sempre tem uma carta na manga pra trazer o pior que tem do liberalismo e do libertarianismo pra gente. Não vou deixar de fazer com o Load, não. O Load disse que ia colocar hoje. O vídeo do Fullmetal Alchemist. Que horas vai ser? A gente entra às 2. O João, ele tem compromisso, então não pode ser às 3, que é o meu horário mais comum, assim. Já foi pro ar? Ah, então não tinha visto. E eu confesso pra vocês, gente, que o Load me chamou pra assistir Fullmetal Alchemist. E eu pensei, putz, eu não vou ter o que falar, tá ligado? Eu vou assistir e não vou conseguir comentar nada. E eu tinha esquecido que eu tinha estudado alquimia na faculdade. E que tinha a ver com o anime. Então o Load achou que eu ia falar de fascismo, de nazifascismo e tal, de política, e eu fiquei falando de alquimia, sabe? Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam bem hoje. Eu tenho tido dificuldade pra preparar aqueles mini ensaios. E hoje não tem. Mas eu queria fazer uma enquete extraoficial para saber quais temas vocês acham importantes de eu abordar nesses ensaios pequenos. De eu me aprofundar e trazer artigo acadêmico e tal. E uma coisa que eu tô priorizando, foi algo que foi bastante elogiado na minha participação no Critique, foi falar do Brasil. E eu gostei que isso foi notado. Teve uma galera que falou, eu gostei da participação do IAI porque ele é um comunista que ficou falando do Brasil e não ficou falando, sei lá, das perguntas clichês, sabe? De tipo, todo mundo vai ter salário igual e como é que era andar de carro na Rússia, sabe? Essas coisas, sabe? Então eu queria ver se vocês têm alguma coisa que vocês acham que valeria a pena eu abordar. Eu tô querendo trazer mais do Brasil. Questão agrária é uma boa. Questão agrária eu já tenho o texto separado. A ditadura é o tema do mês, né? Se vocês seguem a Soberana, inclusive se você não segue, por favor, siga a Soberana no Insta. Os nossos camaradas estão fazendo vídeos a respeito da ditadura. Então a gente tem um vídeo da Isa falando de mitos da ditadura, temos um vídeo do Humberto falando de economia na ditadura, temos um vídeo do Comuninja falando sobre comunicação na ditadura. A gente tá fazendo isso esse mês. A gente fez a mesma coisa a partir do Dia da Mulher, né? Do Dia das Mulheres. Uberização a gente já falou bastante aqui, a gente vai falar hoje, inclusive. Guerrilha do Araguaia, pode ser? Guerrilha é uma coisa boa que a gente sabe pouco. Moradia eu já fiz. Moradia tem ensaio meu sobre já. É mais sobre a população em situação de rua, mas eu falo bastante sobre questão da moradia lá. Revolução Haitiana. Revolução Haitiana é uma boa também.
Revolução Mexicana eu estudei na faculdade. Eu queria falar mais do Brasil, gente. Lá os dois não vale. Não vale pedir lá os dois. O próximo que eu tava pensando em fazer, eu tô com o texto separado já. Eu publiquei um vídeo no TikTok. Aliás, caso vocês não saibam, eu tenho um TikTok próprio agora. História pública. Depois eu faço a exclamação. Mas agora é um TikTok meu, tá? Pessoal. Eu lancei um vídeo sobre o processo de branqueamento da população. E eu fiquei chocado que muita gente não sabia que isso tinha acontecido no Brasil. Eu vi uns comentários da galera falando assim: eu não sabia que meu avô, que era italiano, tinha vindo no Brasil por essa razão. Então eu acho... Sou eu mesmo, caso vocês não saibam. Eu acho que seria bom eu aprofundar na teoria e na prática do projeto de branqueamento do Brasil. Porque eu vi que é algo que não é tão conhecido quanto eu achei que fosse. Eu tava com a ilusão de que isso era senso comum. Mas muita gente sequer sabia que isso tinha acontecido, sabe? A intentona, muita gente... A chamada intentona comunista, né? Tem um documentário muito bom sobre. Isso eu já posso passar pra vocês, né? Mas eu tô olhando pra ter umas ideias aí de... Porque eu quero focar mais no nosso país, gente. Claro que eu acho importante a gente estudar a história do socialismo real e teoria marxista e tal, mas a gente não pode negligenciar a história do país, né? E é o que eu sempre digo, qualquer comunista tem que dominar a história da escravidão brasileira e a história da ditadura militar, que são as duas maiores feridas que a gente tem abertas, né? A história negra pós-abolicionismo tem bastante a ver com a política de branqueamento. Então eu vou trazer um pouco disso. Uma das referências que eu tenho, eu sei que tem um pouco de defasagem por conta da época, a respeito da história negra depois da abolição, é o Florestan Fernandes. Mas aí eu precisaria aprofundar para ver quais teses dele já estão meio superadas ou que foram contestadas, né? Que eu sei que é antigo. Mas eu acho algumas coisas são boas. Revolução da Haiti, eu acho interessante. Tem muito mais a ver com o Brasil do que parece. Acho que Revolta dos Malês é uma coisa interessante de eu falar também. Intentona é uma coisa que vocês falaram. Tenentismo e Coluna Prestes, que é a história do comunismo no Brasil, né? História do Exército eu teria que estudar. Aí eu domino pouco. Quem manja de História do Exército é o Pedro Marim, da revista Ópera. Quando eu vou ler sobre, eu leio lá e pergunto pra ele. Nunca vi alguém fazer vídeo sobre socialismo na cultura indígena? Então, procura um teórico peruano chamado Mariátegui. Aí você vai ver alguém falando sobre cultura indígena e socialismo. O Mariátegui é a maior referência que a gente tem a respeito disso. Eu também achava que as políticas de embranquecimento eram mais conhecidas, pois é. A quantidade de comentários que eu recebi de pessoas que tinham ouvido aquilo pela primeira vez, inclusive, se vocês acreditam, gente me acusando de teoria da conspiração. Gente falando assim, é fonte vozes da sua cabeça, né? Tipo, o cara achou que eu inventei a história do branqueamento no Brasil. Você vê o nível de negação, assim. Provavelmente isso tá no currículo básico. Aqui tem gente que não teve nem acesso ao currículo básico, né? Por uma série de questões. Mas vamos lá, gente. Vamos começar? E não é teoria da conspiração, não são vozes da minha cabeça, tá, gente? Isso é muito documentado.
Eu queria começar com uma coisa, então. Na semana passada eu falei sobre as coisas que aconteceram na minha vida, né? Falei sobre o vazamento de dados, falei sobre autofagia na esquerda. E eu não abordei um dos temas que estava muito em alta, que é algumas questões teóricas que eu abordei lá no Critique, que foram bastante criticadas, né? Com perdão da cacofonia. Hoje eu queria abordar essa questão teórica. Não porque eu sou fã de polêmica e quero puxar briga, mas porque eu acho que é uma oportunidade para a gente aprender sobre a teoria em si. Então, vamos falar um pouco sobre isso agora? Deixa eu colocar os fones aqui, senão eu não vou conseguir me escutar. Então vamos lá. O que aconteceu essa semana? Quando eu fui no Critique, em um determinado momento, pintou o assunto de consumo de luxo. E eu puxei o tema do fetichismo da mercadoria. Só que eu expliquei fetichismo da mercadoria de uma maneira equivocada. E isso eu já quero deixar claro. Tá errado o que eu falei, tá, gente? O que eu falei está errado. O que eu quero dizer pra vocês é o porquê que eu errei. E eu errei de um jeito um pouco estranho. Por quê? Porque 6 meses atrás eu fui no Dessa Letra Show, vocês lembram? Programa do Cauê Moura e do Load. E lá eu expliquei fetichismo da mercadoria dessa maneira. Deem uma olhada. Dados que vocês já devem estar muito bem familiarizados, que é comunista e tem computador, sabe? É comunista e tem internet, é comunista e tem coisas. Comunista de iPhone, comunista né? de iPhone. Direto, não tem um dia na minha vida que eu não recebo uma mensagem, quem que fez esse microfone que você tá usando aí? Foi o capitalismo. Inclusive, é louco, porque as pessoas que falam isso mal sabem que o Marx já teorizou isso, ele deu o nome pra isso de fetiche. Fetiche não é só, né? Enfim, sexual. eu não quero que vocês sejam taxados aqui, mas fetiche vem de feitiço. Porque a ideia é que o fetiche do capitalismo é a ideia de que o capitalismo se move por si só. Então é a ideia de que de um lado entra capitalismo e do outro lado sai iPhone. Olha que mágico, né? O capitalismo ele se move sozinho. Você toca o oboé e o capitalismo sobe assim do vaso. E isso Marx deu o nome de fetiche. Só que não. O capitalismo é um modo de produção. E o modo de produção pressupõe forças produtivas e relações de produção. E aí quem são as forças produtivas? A classe trabalhadora faz parte das forças produtivas. Quem produziu o iPhone? Os trabalhadores. Como? Com pesquisa fomentada pelo Estado. Porque a iniciativa privada é muito resistente em financiar certas pesquisas, porque pesquisa é muito arriscado, etc. Eu só tô dando um panorama pra mostrar alguma coisa mais... Enfim, gente, essa explicação tá correta, tá? Essa explicação tá correta. Tá simplificada. Eu falei de uma maneira mais acessível, mas tá correta, tá? Só que quando eu fui no Critique, eu expliquei da seguinte maneira. E aí eu quero abrir espaço aqui pra rede da saúde mental, né? Pro Twitter. Eu me deparei aqui com essa postagem do Tubarão da Katy Perry, né? Felipe, vários números. O Tubarão da Katy Perry me chamou de Jesus. Eu queria dizer aqui em primeira mão que eu não sou Jesus. E vamos ver a maneira como eu expliquei. Porque a gente vive numa sociedade de alta fetichização da mercadoria, né? Que o que é fetichização pro Marx, né? É quando você olha para um objeto e você enxerga coisas para além das suas características materiais. Por isso, Status. O Favela venceu. O status é um exemplo, mas o fetiche vem de feitiço. Que é como se aquilo tivesse propriedades mágicas. Então, eu dou um exemplo de fetiche clássico. O iPhone. O iPhone não é vendido pelo preço que é vendido por conta das suas características materiais, mas por conta das suas características metafísicas. Para características para além da sua qualidade material. E aí pode ser status, pode ser você mostrar para os outros que você consegue, você achar que aquilo é um artigo de luxo e que tem algum tipo de refino, pode ser uma miríade de coisas. Eu comecei certo e aí eu fui pra uma explicação errada, tá? E aí a questão é, por que eu expliquei certo há 6 meses atrás e expliquei errado agora? Então, a explicação é mais estúpida do que vocês podem imaginar, tá? O Tubarão da Katy Perry aqui falou que eu estudei Marx pelos manuais do ensino médio. Gente, eu li esse trecho do Marx em live. Eu li o trecho de fetichismo da mercadoria em live. Se vocês lembram da época que eu tava lendo o Manual de Economia Política Soviético, a gente leu o trecho sobre isso também.
Qual que é a questão? Eu expliquei o fetichismo, eu falei fetiche, mas é fetichismo, né? O Marx usa a palavra fetichismo. No Dessa Letra daquela forma. E quando esse corte foi pro TikTok, eu li os comentários e muita gente estava, entre muitas aspas, me corrigindo. Então muita gente falou que eu estava explicando errado. Muita gente falou que, na verdade, fetichismo era isso que eu expliquei no Critiquê. E eu já havia visto vários outros marxistas explicarem dessa forma. Como se o fetichismo fosse você comprar algo para além do seu valor de uso. Eu vi com tanta frequência essa explicação, e eu fui criticado naquele corte com tanta frequência também, que eu comecei a achar que eu entendi errado o texto. Eu achei que eu tinha lido o trecho do Marx sobre fetichismo, que é bem pequenininho e é bastante abstrato. Eu recomendo, deem uma olhada depois. É o final do primeiro capítulo, ele é bem pequeno. Eu achei que eu tinha interpretado errado. Porque eu nunca tinha visto alguém explicar dessa maneira. Não quer dizer que não existe, tá? Eu não tinha visto gente explicar dessa maneira que nem eu expliquei no Dessa Letra. E aí eu falei, no Critiquê, agora que eu vou estar com outra plataforma, eu vou explicar certo dessa vez. E vou me redimir. E na verdade eu não sabia que eu estava invertendo a questão. Eu estava literalmente errando pela primeira vez. Então, o que eu acho que a gente deve aprender aqui? Essa ideia do fetiche ser você comprar algo para além do seu valor de uso é uma ideia de senso comum. Bateu uma síndrome de impostor, exato. Eu achei que eu tinha lido o Marx errado. Porque o Marx é difícil, gente. O Marx é difícil, o Marx é abstrato, o Marx é um estudo para a vida toda. Essa explicação é senso comum, mas ela não está no Marx. Se você interpreta dessa maneira, aí é uma interpretação marxista, é para além do Marx, tá? Então, o que eu descobri investigando um pouco a questão a ideia do fetichismo estar ligada ao consumo de luxo não é incontroversa. Por exemplo, o Humberto acha que tem pouquíssima relação. O João acha que tem mais relação. Eu conversei com os dois. Isso aparece em outros autores, mas não aparece no Marx. Então, sim, a minha explicação no Critiquê está errada. Meu erro foi achar que eu estava errado. Foi exatamente isso. Eu queria explicar porque é muito esquisito eu explicando pela primeira vez certo e 6 meses depois explicando errado. Gente, eu li os textos, eu li no Marx, eu li no manual, eu li até no livro do Grespan que eu recomendei, que está escrito lá. E eu achei que eu tinha interpretado errado. Então, a Bebel acha que tem relação. Aí a questão isso é um debate para além do Marx. Se existe relação entre consumo de luxo e fetichismo, aí isso é um debate aberto. Eu achei que era um debate incontroverso. E eu achei que a interpretação era unânime. Entendem? Mas aí fica a dica. Se vocês ouvirem a questão do fetiche sendo comprar uma mercadoria para além das suas características materiais, isso é uma interpretação mais de senso comum. E é uma interpretação, se for aplicar o conceito do Marx, que não está no Marx. Agora, a explicação que eu dei no Dessa Letra de o fetichismo ocultar a luta de classes, essa explicação tá correta, tá? O Thales está falando, eu, por exemplo, acho que não tem relação. Eu vi que isso é controverso. Tem gente que acha, tem gente que não acha. O Humberto disse, eu acho que tem mais a ver com tendência e contra-tendência, que o Marx fala no livro 3. Então, o que eu tô dizendo para vocês fiquem a par do debate agora. Porque é muito comum a gente ainda ver a interpretação do fetiche e do fetichismo como sendo conectado com o consumo de luxo. E se vocês quiserem ver a interpretação correta, tá no meu vídeo Dessa Letra, tá? Esse vídeo vai estar no YouTube também, então vai estar repetido lá. Então tá aqui minha resposta pro Tubarão da Katy Perry. E a respeito da reforma agrária, eu assino embaixo do que eu falei, tá, gente? É só isso. Não tem autocrítica pra ser feita. Eu assino embaixo do que eu falei a respeito de reforma agrária. Beleza? Então a questão é o seguinte. Não tem como eu não errar, gente. Não tem como eu não errar. Eu faço conteúdo ao vivo. Eu crio muito conteúdo. Eu vou errar eventualmente. O que eu não posso fazer é insistir no erro por arrogância.
Eu não posso insistir no erro porque eu fui exposto no meu erro e não tô disposto a fazer uma crítica e uma autocrítica. A respeito do fetichismo, eu errei mesmo. Minha explicação está errada. Tá? Então, a única coisa que eu posso fazer é uma errata. E no próprio Critique, eu falei que a gente não tem o direito de fazer erratas na internet. Porque uma vez que a gente erra, esse erro é registrado e ele circula independentemente da sua vontade. E eu juro, eu errei tentando me redimir. Foi um nível... Vocês acharam que eu tinha sido burro? Eu fui mais burro, sabe? Foi uma camada extra de ingenuidade minha. Então, sua explicação tá errada no Marx, mas correta pro materialismo. Eu reparei que isso é um pouco controverso. Aí a gente tem que pegar outros autores e debater a questão. Mas o erro mais crasso que eu fiz foi botar isso na boca do Marx. Não tá mesmo. Isso tá errado mesmo, sabe? E eu tenho pavor de desinformar vocês, gente. Então eu achei que era necessário falar sobre isso, porque a gente vai ouvir fetiche e fetichismo várias vezes, e é bom vocês ficarem sabendo do erro comum e de qual é a versão correta, sabe? Do que tá no Marx, do que é a interpretação. Já respondi, reforma agrária, assina embaixo do que eu falei. Posso ter aberto a porta para algumas interpretações? Posso, mas o cerne do que eu falei sobre reforma agrária tá correto. Ponto. E qualquer pessoa que interprete de boa fé o que eu falei vai entender o que eu quis dizer. Talvez no futuro eu fale sobre questão agrária no Brasil com mais profundidade para fazer um pequeno ensaio. Mas de passagem num podcast, na situação que eu falei, o cerne do que eu falei tá correto. Então vamos lá, gente. Vamos passar para as notícias, tá? Opa! Vamos lá, vamos começar com aquelas notícias mais leves, né? O Bolsonaro voltou. Ele estava foragido nos Estados Unidos, né? E agora ele voltou. Voltou por quê? Voltou porque é aniversário da ditadura. E o Bolsonaro é uma viúva da ditadura. Só que ele foi recebido de maneira efusiva, digamos assim. E para a recepção do Bolsonaro, eu quero colocar uma trilha sonora aqui, ó. Vou deixar uma trilha sonora simbólica. Te aquieta, mangangá. Te afasta pra lá, boi vai nojento. Ei, boi! Ei, boi! Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Meia dúzia de gato pingado, irmão. Como é que nós tá sem cartão corporativo, hein, chat? O jornalista da CNN, Rafael Colombo, debochou da quantidade de apoiadores que aguardavam a chegada do ex-presidente Jair. Na manhã da quinta-feira, dia 28, para o jornalista, a quantidade de apoiadores foi equivalente a meia dúzia de gatos pingados.
Bolsonaro pousou em Brasília às 6h38 da manhã no Aeroporto Internacional de Brasília. Uma equipe de agentes da Polícia Federal acompanhou o ex-presidente pouco depois do pouso. Trata-se de um procedimento padrão para ex-presidentes que não saem diretamente do saguão. Após o pouso, Jair Bolsonaro seguiu para a sede do PL para um evento com aliados. A esposa dele, ex-primeira-dama Michele, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, sim, o Valdemar do Mensalão, já aguardavam o ex-presidente no local. Então é isso, gente. Para além da piada, que é muito boa, a gente frequentemente disse que o Bolsonaro não tem povo. O Bolsonaro realmente não tem povo, tá? Meia dúzia de gado malhado, exatamente. A gente via aquela coisa de eu vim de graça, eu vim de graça. Aquilo tudo, aquilo de motociata e tal, era bem financiado, muito bem financiado, tá? Qual a extensão que eu uso? É do Firefox mesmo, é do browser. E isso aqui é uma prova muito boa de que não tem povo, gente. O núcleo duro do bolsonarismo é meia dúzia de gato pingado, meia dúzia de gato malhado, né? Como vocês falaram. E agora a gente tá vendo um processo de descolamento do bolsonarismo do Bolsonaro, por incrível que pareça. O núcleo duro do bolsonarismo tá se descolando e tá se tornando uma outra coisa, uma remodelação do fascismo brasileira. E falando em gado malhado, né, a gente vai voltar para esse tema do descolamento do bolsonarismo do Bolsonaro. Ou do que o bolsonarismo se transmutou. A gente já viu isso um pouco nas manifestações que estavam na frente dos quartéis. Que as pessoas que estavam na frente dos quartéis foram orientadas a parar de usar o nome do Bolsonaro e pedir intervenção federal e falar das Forças Armadas e começar a se desvincular um pouco disso, usar as bandeiras, usar o hino da bandeira, o hino do caralho a quatro, sabe? Então o movimento tá migrando. O fascismo sempre se renomeia. Ele sempre fica se renomeando. A gente falou sobre isso quando eu fiz o meu vídeo sobre integralismo. O próprio integralismo trocou de nome. Trocou de nome para se desvincular do fascismo italiano. Porque uma das marcas do fascismo é enganar a classe. É enganar mesmo. E aí, falando em gado Nelore, né? Eu vi essa matéria aqui bastante interessante do Jornal Nacional. Pesquisadores da UFRJ monitoram nova onda de fake news sobre vacinas. Lembra que a gente falou dos médicos que vendiam detox vacinal no Zap? Lembra disso? Eu achei que as duas coisas se complementavam. Olha só. Enquanto o governo trabalha para estimular a vacinação, pela primeira vez, né, negacionistas usam rede social para a campanha orquestrada contra a vacina que combate o coronavírus. Especialista comenta as principais mentiras. Não posso pôr o vídeo porque eu posso ser banido por isso, né? Mas vamos ler o corpo da matéria aqui. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão monitorando a nova onda de fake news sobre vacinas, que tem circulado nas redes sociais. O Movimento Nacional pela Vacinação marcou também o início de uma nova onda de ataques virtuais contra a vacina da Covid. Desde 26 de fevereiro, uma avalanche de fake news invadiu as redes sociais e sites especializados em divulgar mentiras. Um relatório da NetLab, Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, identificou uma campanha orquestrada contra a vacina, abre aspas. É planejado e tem um método e um objetivo. É mais uma evidência de como a vacina está sendo instrumentalizada por grupos que trabalham com questões ilícitas, grupos criminosos que trabalham nessa indústria de desinformação, diz a diretora do NetLab, UFRJ, Mari Santini. Levantamento do NetLab mapeou as postagens feitas em 7 das mais importantes redes sociais de 600 sites. Segundo a coordenadora do estudo, a propagação de mentiras tem motivação política e rende lucros para os responsáveis, inclusive fora do Brasil. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Isso aqui quem estuda o caso entende bem. A gente não pode achar que esse tipo de coisa é só negacionismo científico. É uma espécie de dissonância cognitiva, uma espécie de cãibra mental, sabe? Isso sempre tem ou motivação econômica ou motivação política, ou os dois. Então, é importante ela falar propagação de mentiras, tem motivação política e rende lucro. Entendem? O negacionismo, ele tem sempre um alicerce material. Ele não paira sobre nós. Ele não é uma coisa que basta negar a realidade material.
Se a gente for buscar a origem de todos os negacionismos clássicos, aquecimento global, que cigarro causa câncer, o mesmo da vacina, todos eles têm um alicerce material. Mesmo terra plana tem, por incrível que pareça. Existem muitos sites que vendem cursos, livros, tratamentos milagrosos, muitos falsos médicos, falsos cientistas. Esse mercado hoje movimenta muitos bilhões de reais. Lembra dos médicos que vendiam detox vacinal? Vendiam. Era R$450 limpo, higienizado e pasteurizado no Zap Zap pra você se desintoxicar tomando aspirina pro resto da vida. Eu me confundi com o quê? Eu quis dizer a teoria da conspiração de que cigarro não causa câncer. Eu falei certo. A teoria da conspiração de que cigarro não causa câncer, que foi vultosamente financiado pela indústria do cigarro. Foi isso que eu quis dizer. Se eu troquei as palavras, enfim, vocês entenderam. Eu falei o contrário, desculpa. Se eu falei o contrário, eu quis dizer essa teoria que vocês já ouviram falar. Que a indústria do tabaco financiou cientistas para dizerem que não dava para encontrar relação entre o cigarro e o câncer. Era isso, tá? Desculpa, eu misturei as palavras. Desculpa, gente. Veja as principais fake news. O Jornal Nacional convidou a presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Margarete Dalcom, para comentar as informações falsas. A vacina causa miocardite. Essa foi a primeira que eu vi. Vocês viram isso aqui, gente? Que a vacina, principalmente a da Pfizer, acho, uma das fabricantes causava miocardite. Essa foi a primeiríssima teoria da conspiração que eu vi. Talvez vocês tenham ouvido também no Zap Vó, né? Isso não procede. O que causa miocardite é a Covid. Nós vimos causas de miocardite de doenças cardiovasculares e cardíacas, sobretudo doenças do pericárdio, derrames pericárdicos causados pela Covid e não pela vacina. A vacina causa câncer. Aí começou a esculachar já. Isso é mais uma tolice absoluta, porque nenhuma das vacinas até hoje utilizadas são capazes de penetrar no núcleo da célula. Portanto, não são capazes de modificar nosso DNA. Portanto, não são capazes de causar coisa alguma como doença que seja, enfim, da natureza dos cânceres. A vacina gera dano cerebral e cardíaco. Não são as vacinas que causam isso. O que causa isso é a Covid. Que iria ficar mais doente, que não era para tomar, que ia ficar mais gripada, que não faz bem para a saúde. A vacina é capaz de causar algumas reações inflamatórias. Digamos assim. O que nós recomendamos quando isso ocorre, fale com o seu médico ou alguém da sua confiança. Absolutamente não é algo para ninguém ficar preocupado com isso. Não acredito que o repórter perguntou: tem vacina contra a mentira na internet? Por favor, né? Que bobagem, que pergunta boba. Mas é isso, o que eu achei mais interessante dessa matéria é ela não alicerçar isso em negacionismo científico e câmbio mental. Tem motivação política e tem motivação econômica. O negacionismo do Bolsonaro tinha motivação política e econômica. O fato dele negar máscara, negar vacina, empurrar cloroquina e ivermectina, isso tudo tinha uma motivação. A gente já sabe disso hoje. Humor e piadas, né? Enfim. Não era só porque o Bolsonaro é burro que essa política pública foi imposta, né? Tem vacina contra vacilão. Não só, claro. E aí, falando em revelações a respeito do governo, né? Vocês viram isso aqui, gente? Anderson Torres foi à Bahia pessoalmente pedir apoio da PF, PRF... apoio da PF à PRF, visando interferir no fluxo de eleitores. Caso vocês não lembrem, no dia do segundo turno, nas eleições, nós tivemos uma série de bloqueios em regiões que eram majoritariamente eleitoras do Luiz Inácio Janjo Fazueli.
E agora nós temos evidências do Anderson Torres, que, se eu não me engano, ainda tá preso, né? Indo pra Bahia, pessoalmente pedir apoio da PF à PRF pra interferir o fluxo. Ou seja, o cara tá colecionando crime, hein? Tá colecionando... Minuta do golpe, exatamente. Tá colecionando crime esse cara. Movimentação do ex-ministro de Bolsonaro, ocorrida entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022, entrou na mira de investigações sobre o papel dele nos ataques de 8 de janeiro. Superintendência da PF na Bahia ignorou orientação. Andréa Sadi e Marcos Antônio Martins no G1. Polícia Federal apura uma viagem do ex-ministro da Justiça Anderson Torres à Bahia, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, sob pretexto de reforçar o contingente da PF no estado contra supostos crimes eleitorais, como compra de votos, por exemplo. Na ocasião, Torres pediu pessoalmente à Superintendência da PF da Bahia que atuasse em conjunto com a PRF, que, como é de praxe, deveria fazer a fiscalização comum de rodovias, mas, segundo investigadores ouvidos pelo blog, estava pautada para interromper o fluxo de eleitores na região a fim de prejudicar a eleição de Janjo Fazuele. A Bahia é um dos estados onde o presidente Lula tem a maior votação. Para se ter uma ideia, no primeiro turno, Lula obteve 69,7% dos votos no estado, enquanto Bolsonaro teve 24,3% no segundo turno. Pouco mais de 2 milhões de votos garantiram a vantagem a Lula. A presença de Torres na Bahia chocou investigadores ouvidos à época pelo blog e é classificada como pressão do governo Bolsonaro à Superintendência Regional para favorecer o então presidente da República com o uso da máquina. Eu vou retomar o que a gente falou nesse dia. Roubar e ganhar é feio. Roubar e perder é mais feio. E o Bolsonaro, ele roubou e ele perdeu. E ele não roubou pouco, não. Ele fez o curso do Ideias Radicais para roubar no truco. E perdeu no truco. Esse é o nível da questão, tá? E obrigado, Bahia, por, sei lá, carregar a gente nas costas, sabe? Roubou e não conseguiu carregar. Ele literalmente roubou e não conseguiu carregar. Literalmente, né? Palavra literalmente aqui usada de forma poética, né? Na gestão Bolsonaro nas eleições, o ministro da Justiça, segundo investigadores da PF, pressionou para que a PF atuasse com a PRF, então comandada por um indicado da família Biruliro, Silvinei Vasquez. Lembra desse cara? Que está na mira da Justiça, inclusive, por atuações nas eleições. É o prisioneiro mais solto do Brasil, Silvinei Vasquez. Acho que junto com o Ricardo Salles, talvez? Como o blog publicou ainda em outubro de 22, Torres foi escalado por Bolsonaro para colocar em prática no Nordeste, por ser uma região majoritariamente pró-Janjo, o plano de campanha bolsonarista envolvendo o uso político da Polícia Rodoviária Federal no dia 30 de outubro, o segundo turno das eleições. Naquele dia, a PRF realizou múltiplas blitzes e parou o veículo que transportavam eleitores em todo o país. A maior parte das operações, que haviam sido proibidas no dia anterior pelo Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Xandão, aconteceu em estados do Nordeste. Anderson Torres, um dos principais aliados de Bolsonaro, tinha ciência do mapa feito por integrantes da campanha do ex-presidente, em que foram apontadas as regiões do país em que Janjo era mais forte. A viagem de Torres à Bahia foi vista com estranheza por integrantes da Polícia Federal. Torres não foi só, estava acompanhado pelo então diretor-geral da PF, Márcio Nunes. Esse cara não sei quem é, desculpa. Segundo apurou o blog, Torres foi ao estado sem agência prévia ou pauta marcada junto à Superintendência da PF da Bahia. Ele chegou a Salvador um dia após ter atuado em outro episódio polêmico, o caso Bob Jeff, que recebeu a tiros agentes da PF que foram prendê-lo no interior do RJ, não só a tiros. O cara jogou granada na polícia e ainda explicou pro policial: eles chegaram, eu atirei, depois joguei a granada, depois eu joguei a segunda granada, enquanto o policial ria e falava: não, os meninos não sabiam o que tava fazendo, não, fica tranquilo, enquanto o policial tranquilizava o Roberto Jefferson por ter fuzilado um carro da polícia e jogado granada nos caras. E enquanto ele gravava vídeo no celular e a esposa dele falava: traz uma água com açúcar pro velho. Então, da mesma maneira que o Bob Jeff, né? Da mesma maneira que o Bob Jeff tava tentando ser preso e conseguiu, ele tava tentando morrer e não conseguiu. Da mesma maneira que ele teve que se esforçar pra ser preso, ele vai ter que se esforçar pra morrer, porque tá difícil, né? Aí o ataque do Bob Jeff a gente já falou e assim... os livros de história do futuro vão ser uma delícia, cara.
Será que pensavam isso na década de 50, 60, sabe? Sabe quando eu acho que devem ter pensado isso? Quando o Jânio Quadros renunciou. Quando o Jânio Quadros ganhou e renunciou, acho que a galera na época pensou, caralho, os livros de história do futuro vão ser muito loucos. Ou aquela época que o Brasil teve, tipo, 5 presidentes numa mesma semana. Que foi quando o Getúlio se matou. E aí teve o vice dele tentou dar um golpe, foi caçado. E aí entrou outro cara que foi caçado também. Foi mó loucura, eu não lembro da história direito, mas enfim. Ou quando o João Pessoa foi assassinado por conta de talaricagem. Várias fitas, né? A história do Brasil é muito louca. Sim, teve uma semana que o Brasil teve um monte de presidente. Atentado do Rio Centro é muito louco também. A bomba explodiu no colo do maluco, né? Vassourinha contra biquíni. Várias fitas, né? Macaco Tião, tem o bode ioiô também, né? Nós temos 3 grandes animais, a tríade dos animais candidatos brasileiros. Macaco Tião, bode ioiô e rinoceronte... Como é que era o nome do rinoceronte? Cacareco, lembrei. Rinoceronte cacareco. Os 3 cavaleiros da eleição brasileira, né? É o cacareco, o Tião e o ioiô. Teve também um candidato que foi um mosquito, se eu não me engano. Mas acho que o mosquito perdeu, coitado. Pô, DH Live, obrigado pelos presentes. Caralho, 20 inscrições de presente. Passou o carrão do Adblock, hein, mano. É o carro do Adblock. Cadê o carro do Adblock? Atenção, dona de casa. O carro do Adblock está passando pela sua rua. É o carro do Adblock. Eu preciso de mais emotes, né, gente? Que emote que tá faltando? Me falem aí. Porque agora eu tô verificado e eu posso colocar mais emote. Antes eu tinha que ficar escolhendo qual emote eu colocava, qual emote eu tirava. Shhh, tá passando. O Zema. Sim, o Zema é bom. O Zema é bom. O Zema é ótimo, cara. Pô, esse vai ser o primeiro que eu vou colocar. Eu quero me drogar. Bandeira do Laos é bom. Novo é top. Porra, vocês estão dando ideias muito boas, cara. Novo é top, Zema e Bandeira do Laos. Djavan também. Eu tenho verificado depois de 2 anos e meio na Twitch. Já vou falar do novo ensino médio. Ioiô tem um Ioiô Crem aí, né? Lata de gima já tem, gente. Paguei o Twitch Purple, é. Um emote escrito 4K de aluguel. Vovô do Up. O que eu gosto é que quanto mais tempo você faz de live, mais piadas internas vão surgindo. Sim, suspensão é diferente. Já vamos falar sobre isso, gente, relaxa. Eu tô me divertindo com o chat. Com a piada interna do Laos 2, há muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a história do Laos e eu fiz até a primeira independência. E eu não fiz a segunda parte que era sobre a revolução do Laos. E eu acabei nunca fazendo, porque, não sei, eu fui adiando, aí eu perdi o timing. E o pessoal me cobra até hoje. Porque o vídeo original eu me dediquei muito. Foi bem difícil de achar a bibliografia, inclusive. Mas um dia eu faço, eu tenho um plano legal pra fazer o Laos 2. Agora é que nem Half-Life 3, tá muito hypado, não dá mais pra fazer.
Certo? Eu vou dar uma pequena pausa, gente, e aí eu já volto pra gente falar sobre o ensino médio. Porque a gente tem boas notícias, tá? Rapidinho, fiquem com as capis. E aí a gente já fala praticamente da notícia mais importante do dia.
Voltei, chat. Desculpa a demora. Baixei a Twitch por causa de você, Ian. Caramba, o Jeff Bezos tá me devendo uma. Fui passar um cafezinho aqui na minha caneca do Lenin pelado. Ah, vou ler os pics. A galera falou pra eu ler? Túlio Fonseca, obrigado por ser a razão de eu ver o mundo material e me radicalizar. Muito obrigado pelos seus 10 reais e pela sua mensagem de carinho. Lima, queria saber se você concorda com a crítica do Jones. Já falei, assina embaixo do que eu falei a respeito da reforma agrária. Obrigado pelos 4 reais. Scout, mandei um link de um post do Reddit lá pelo Discord. Dá uma olhada depois. Ah, eu sempre tenho medo do Reddit. O Reddit é tipo uma camada acima do 4chan, sabe? Obrigado pelos 10 reais. Tudo nosso, nada deles, venceremos. Obrigado pelos 5 reais. E Bluma, obrigado pelos 5 reais. Onde posso indicar um artigo trosco pro Pororoca? Achei um bem gimoso. Acho que a gente vai evitar ler sobre trotskistas, sabe? Tem tantas outras coisas pra gente combater, a gente vai combater trotskista. Sabe? A gente prefere bater nos fascistas, sabe? Nos libertários que são fascistas, nos liberais que são fascistas. A gente prefere bater nos fascistas, né? Mas o Reddit me dá medo. Eu sei que tem muito vídeo meu que circula lá no Reddit. Nos Reddits de esquerda. Às vezes nos de direita me xingando também. Tem muito fascista no Brasil pra gente ficar batendo em trotskista agora, sabe? Mas vamos lá, vamos falar da notícia que vocês estavam me cobrando, né? Folha, Paulo Saldanha. Governo Lula vai suspender a implementação do novo ensino médio e mudanças no Enem. Chat. Eu tenho uma palavra só pra isso. Ganhamos, foda-se! Isso! Ganhamos, porra! Aqui é comunismo, filha da puta! Aqui quem ganha somos nós! Vamos tomar os meios de produção, porra! Mas muita calma, muita calma. Muita calma. É uma vitória, mas calma. Ganhamos, mas calma. Vamos lá. Faz o L, mas calma. Faz o L com calma, faz com parcimônia. Pressionado por críticas crescentes de educadores e estudantes, o governo Luiz Inácio Janjo Fazueli vai suspender a implementação do novo ensino médio. Uma portaria deve ser publicada nos próximos dias com a interrupção do prazo de implementação da política. Isso é para quem diz que manifestação popular não serve para nada. Sobretudo num governo que precisa de apoio popular para se manter, manifestação popular é muito importante. Então, para além de glorificar a postura do Lula, a gente tem que glorificar a postura dos estudantes, professores e manifestantes que foram para a rua reivindicar os seus direitos, tá? Essas pessoas fizeram isso acontecer. Foi a movimentação dessas pessoas. Então, que isso sirva de exemplo para vocês verem que é muito importante participar desses protestos, tá? Participar dessas manifestações. Muito, muito, muito importante. E se não fosse... Se não tivesse nenhum aceno para essa revogação, a gente continuaria indo pra rua. Só que muita calma, que isso ainda pode ser algo ruim. Tipo, não ruim, mas ainda pode não ser o que a gente quer. O texto também irá sustar as mudanças do Enem, previstas para 2024, que adequariam o exame ao novo ensino médio. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior público no país. Essa suspensão ocorrerá inicialmente enquanto perdura o prazo de consulta pública sobre o tema. O que eu já explicitei que é um absurdo. Não é particularmente culpa do Lula, mas é um absurdo. Você implementar uma política pública e consultar ela depois é um absurdo. Tem que consultar antes. E lembrando que o novo ensino médio foi por meio de medida provisória. Foi sem consulta pública, tá? Isso aqui é muito tardio. Mas vitória do povo, exatamente. Iniciada em março, a consulta tem 90 dias, com possibilidade de prorrogação de mais 30. Na prática, a suspensão de ter em 2024 um novo formato do Enem é a principal consequência. O ministro da Educação, Camilo Santana, que é um cara SUS, tá? Esse cara é SUS.
Eu não investiguei muito a vida dele ainda. Ele é do PT, mas ele é SUS. Tem dado várias declarações em que se coloca contrário à revogação do novo ensino médio. Esse é o ministro da Educação do PT do Lula, tá? Como pressionam setores envolvidos no debate educacional. Ele tem defendido que haja ajustes no modelo e que revogar tudo seria um retrocesso. Gente, retrocesso é manter. E retrocesso é tentar ajustar, tá? A portaria com a suspensão, que altera, por sua vez, a portaria 521 de julho de 2021, tem a anuência da equipe próxima ao presidente Lula. A avaliação do Palácio do Planalto é de que o governo tem sofrido desgastes exagerados ao manter a reforma, sobretudo entre estudantes. Exatamente! Os jovens não representariam uma base consolidada de apoio ao presidente, muito porque não viveram os anos dos 2 mandatos de Lula. Tem que pressionar mesmo. Tem que pressionar. O governo tem que ser pressionado. E essa desmobilização ridícula de não é hora de manifestar pelos nossos direitos porque isso vai desgastar o governo. Gente, pelo amor de Deus. É na Folha a notícia, gente. Uma revogação total da reforma dependeria da atuação do Congresso. Por isso é uma portaria, tá, gente? Por ter ocorrido por lei. A suspensão dos prazos foi a saída vista pelo governo para acalmar os ânimos dos críticos. Ou seja, o governo fez o que dava, agora. O novo ensino médio foi aprovado em 2017 a partir de medida provisória. Prevê a organização da grade horária em 2 partes. Aí isso aqui a gente já explicou, né? Mas isso aqui tá explicando os problemas do novo ensino médio que a gente já falou muitas vezes aqui, então não vou repetir. Mas é isso. A implantação está suspensa, está rolando o debate, a troca do Enem está suspensa também, e isso tem que ir para o Congresso. É o primeiro passo em direção à melhoria da nossa situação. Mas a gente ainda não deve comemorar precipitadamente, porque tem que passar pelo Congresso e ainda pode se fuder no Congresso, tá? E esse Camilo Santana, que é o ministro do Lula, pode atravancar o processo, tá? E ele é do PT, exatamente, é isso que eu tô falando. Aqui não dá pra falar, ah não, desculpa, é presidencialismo de coalizão, não tinha o que fazer, eu botei um cara do PP. Não. Tem que manifestar, tem que exigir, e a gente vai continuar exigindo. Salve, camarada Tuga. Tem bastante camarada português lá no nosso Discord. A gente troca uma boa ideia lá. E aí, vamos lá, gente. Vamos falar de uma... Deixa eu ver se tem alguma foto que eu não posso mostrar aqui. Aqui, ó. Isso aqui é mais da minha alçada. Uma notícia meio da bolha dos historiadores aí que circulou essa semana. Áudios secretos do STM revelam novos casos de tortura na ditadura. Ministros ignoraram denúncia de violência sexual contra a presa política. A gente tinha falado ano passado de outros áudios que tinham vazado, gente. Não vazados, né? Mas que tinham sido divulgados para o público como é de direito. Tem uma série de coisas que eu quero comentar aqui. Primeiro, nós estamos na Soberana numa semana de memória da ditadura. Então, vou pedir de novo para vocês seguirem o perfil da Soberana no Insta, que nós estamos fazendo conteúdos a respeito da ditadura. A Isa fez sobre mitos sobre a ditadura, o Humberto fez sobre economia, o Comuninja fez sobre comunicação. Se eu tô esquecendo alguém, desculpa, mas a gente tem feito, né? Eu acho que eu vou fazer sobre violência contra indígenas na época da ditadura. E uma das coisas que é importante da gente salientar é a quantidade de documentação acerca da ditadura militar que não está disponível. Não, gente, Tuga não é ofensivo não, tá? É só um apelido. É que nem me chamar de brazuca. Isso é ofensivo? É só um apelido, gente. E mesmo se for um ofensivo por um acaso e eu nunca ouvi falar, não foi minha intenção. Vocês viram meu tom, né? Roubou meu tema. Não, se eu roubei o tema da Bebel, eu escolho outra.
A Bebel tá clamando o tema dela, né? É, falsa polêmica no chat, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos primeiro ao áudio que foi divulgado, né? E depois a gente vai para a questão mais profunda. Áudio inédito de uma sessão secreta do Superior Tribunal Militar em 77, obtido antecipadamente pela Agência Brasil, revela que o ministro Rodrigo Octávio, general que atuou no tribunal até 79, diz ter testemunhado um caso de violência em uma unidade do Exército. Esse cara aqui, Rodrigo Octávio, era um general um pouco diferente. Ele era um cara que não era da linha dura, ele contestava um pouco os excessos da ditadura. Os demais membros da corte negligenciam o assunto e decidem não apurar essa e outras denúncias semelhantes. A gravação está no acervo do site Voz Humana, lançado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, pelo advogado e pesquisador Fernando Fernandes. Nele podem ser encontrados arquivos de julgamento de presos políticos do STM do período de 75 a 79, tanto os abertos ao público como os secretos, quando só ministros e o Ministério Público participavam. Então vamos lá, tem aqui o áudio, né? Lembrando, Rodrigo Octávio é essa voz distoante. Ministro Augusto Fragoso, não há problema em tortura. Fala em coação, não é? Não é? Em coação. Aí o Octávio falou em violência sexual. Augusto Fragoso, através de coação. Coação. Um outro ministro, que não pôde ser identificado no áudio, ao defender que o Exército não compactuava com esse tipo de prática, foi interrompido por Octávio. Ministro não identificado. Eu não acredito em tortura na sala de... Bom, eu não posso deixar de acreditar ou não acreditar, porque eu vi uma moça estirada na aeronáutica, levada para a polícia do Exército. E o ministro do Exército lá vendo. O general Cordeiro escreveu uma carta para mim. 5 folhas. Eu li aqui no tribunal. Então, isso existe. Isso existe. Aí aqui falando um pouco dele. O general do Exército, ministro Rodrigo Octávio, atuou no Supremo Tribunal Militar de outubro de 73 a junho de 79, quando foi aposentado por decreto, porque será, né? Durante esse período, manifestou-se favorável ao retorno do Estado de Direito. Em março de 77, defendeu na corte a revogação parcial do AI-5 para devolver as garantias constitucionais aos juízes, que considerava inseparáveis do exercício de plena magistratura. Rodrigo Octávio também defendeu eleições diretas para todos os níveis de representação e da reforma de todas as leis políticas. O ex-ministro morreu 1 ano depois de se aposentar, em 8 de junho de 1980, exatamente quando completaria 70 anos. Então, não estou dizendo que ele é um cara legalista, é o lendário general legalista, mas ele era uma voz distoante. Esse é o meu ponto. Exatamente, é o que o Thales falou. Viram como é importante abrir os arquivos? E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Por decisão do STF, em 2017, pesquisadores já tinham acessado um conjunto de áudios das reuniões do STM. Parte do conteúdo foi divulgado pela imprensa. A gente falou de parte desse conteúdo no passado. Também ficavam claros nesses arquivos que os ministros militares conheciam e eram coniventes com a tortura. Eles debochavam de histórias de greve de fome em presídios e de documentos recebidos da Anistia Internacional. E com frequência tomavam decisões que ignoravam a lei, preferindo seguir interesses pessoais e do regime militar. Aqui, ó. Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. O responsável pelo site Voz Humana, Fernando Fernandes, travou uma longa disputa judicial para ter acesso ao material do STM. Ele é filho do falecido advogado Tristão Fernandes, que defendeu presos políticos durante a ditadura e também chegou a ser detido. Em 97, ele descobriu a existência das gravações quando fazia pesquisa de mestrado. Depois de um breve período de acesso nas próprias instalações da corte, as atividades foram suspensas e os ministros ameaçaram apagar os arquivos, mas foram impedidos por decisão do Supremo. O mesmo órgão só determinou a liberação do arquivo do acervo público em 2006, decisão desrespeitada pelo STM, até uma nova ordem da ministra Carmen Lúcia em 2017. Segundo Fernando Fernandes, as gravações estão incompletas, o que indica haver material retido. Às vezes, gente, eles passam material editado. E aí vocês perguntam, por quê? Por quê? Por que que o Supremo Tribunal Militar segura esse material? Gente, porque existem militares envolvidos nesses áudios cujos filhos e netos ainda estão nas Forças Armadas. Existe muita... Como que eu falo isso? Endogamia, é que eu falo? Existe muito pai militar, de filho militar, de neto militar. Como é que eu falo isso? Como é que eu falo? Não, acho que não é endogamia. Endogamia é quando tem... facho de carreira, exato, né? Tem milico de carreira. Mas tem muita gente de linhagem familiar. Endogenia, é isso? E os nomes são sempre os mesmos. Gente, vocês já repararam em nome de PM? Já repararam que nome de PM tem nome de PM?
Tá ligado o PM lá do Porta dos Fundos, que é o Peçanha? Tinha o do Hermes e Renato, o Palhares. Vocês entendem por que existe nome de PM? É porque existe muita passagem de pai para filho dentro das Forças Armadas. Lembrando que a Polícia Militar é militarizada, né? Endogamia é quando tem filho com parente. O que deve ter também, não sei. Mas acho que falaram endogenia, né? Então, o nome de militar é porque tem muitas famílias que passam... que têm linhagens militares, né? E é por isso, essa é uma das razões pelas quais eles não querem que esses documentos vazem. Porque aí muito avô e pai e tio e parente vai manchar o sobrenome da família. Como o nome Brilhante Ustra, entre aspas, está manchado. É um nome que, porra, pelo amor de Deus, né? É que não é só nepotismo. Não é exatamente nepotismo. Endocracia... Então, entendem? E o caso Evandro mostra isso. Um camarada comentou sobre o caso Evandro. Mostra que os militares, eles tendem a ocultar esse tipo de coisa porque os seus nomes e sobrenomes ainda estão ligados com esses militares. Então, gente, antes de eu entrar na faculdade de História... O texto é muito grande, eu não vou ler tudo, né? Eu tinha a ilusão de que já tinha se estudado toda a documentação. E de que eu ia ter dificuldade de encontrar coisas novas para estudar. Isso é exatamente o oposto da realidade. A gente estudou muito pouco da história. Da história da ditadura, então, por conta da dificuldade de encontrar o material, meu Deus, muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Mourão é um, Etchegóin é um, Santos Cruz é outro, sim. Vilas Boas é outro. Esses nomes são nomes antigos. Lessa é nome de PM? Não tem o cara do... Lessa é o cara do escritório do crime, né? O Rony Lessa? Era o nome dele? Era isso, né? O nome da organização era Escritório do Crime. Me corrijam se eu estiver errado. Eu não lembro muito bem dessa história porque é mais Rio de Janeiro. É Endogenia o nome. Mas é isso, é por isso que a gente olha o Peçanha e a gente fala, puta, é muito nome de PM, sabe? É por causa dessa endogenia, se o termo estiver correto. E, gente, vocês sabem que as Forças Armadas são a reserva moral da nação, né? Vocês sabem que é, né? E vamos ver como tem atuado essa reserva moral? Porque nós temos mais uma notícia aqui. Constança Rezende na Folha. Militares gastaram verba da Covid com salgadinho e picanha ilegalmente, diz Teucu. O Teucu, Tribunal de Contas da União, detectou que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas gastaram irregularmente recursos destinados ao enfrentamento da Covid. A informação consta em auditoria do tribunal votada na última quarta-feira. A conclusão teve como base a análise de 15,6 milhões de despesas executadas por Defesa e Forças Armadas, com recursos enviados pelo Ministério da Saúde a título de ressarcimento ao apoio logístico prestado em ações da pandemia em 2020 e 2021. Entre as irregularidades, o tribunal citou 256 mil de gastos do Exército, com salgados típicos para serem servidos em coquetel, sorvetes e refrigerantes. Foram usadas, nesses casos, verbas de ressarcimento da Covid. Os auditores destacaram que, em razão do baixo valor nutritivo e sua finalidade habitual, os alimentos, abre aspas, muito provavelmente, não teriam sido utilizados para reforço alimentar da tropa empregada na Operação Covid. Ou seja, os milico usaram dinheiro da Covid para encher o cu de coxinha e risoles. Os caras compraram 100 de salgado com o dinheiro da Covid, gente.
Schmitz Reis. Como é que é? Schmitz Reis. Obrigado pelos presentes. Tamo junto. A mamata começou. Literalmente, o orçamento foi de comes e bebes. Além disso, houve compra de 12 mil quilos de cortes nobres de carne por 447 mil reais, feitas por apenas 2 organizações. O gasto, segundo o documento, representa 22% do total despendido por todas as unidades do Exército com carne bovina em geral, que foi de 2 milhões adquirido por 45 organizações militares. A auditoria foi solicitada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara e executada pela Secretaria-Geral de Controle Externo e pela estrutura que cuida da Defesa Nacional e Segurança Pública do teu cu. O tribunal lembrou que uma normativa interna do Exército autoriza a compra de cortes bovinos nobres. Porém, disse que a atuação da administração pública, além de observar o princípio da legalidade, deve atentar para os princípios de razoabilidade. Ou seja, o princípio de razoabilidade é ótimo, né? É o princípio de não fode, meu irmão. Porra, vai comprar carne mais cara com dinheiro público pra Covid. Esse é o nome que eu vou dar. É o princípio do não fode. Então é isso, eu só queria trazer aqui essa notícia pra mostrar como as Forças Armadas são a reserva moral da nação, né? E que estão atravancando, inclusive, o nosso acesso à documentação da ditadura militar. Nunca o apelido Coxinha casou tão bem, né? E vamos lá, gente. Vamos trocar de assunto agora. Vamos falar de quem interessa, que é o trabalhador, né? Então, nós falamos bastante sobre uberização aqui, e saiu essa matéria interessantíssima da Piauí mostrando estatísticas sobre uberização. O que eu acho bastante relevante para a gente debater o assunto. Saber os números de como a uberização avança no país enriquece o nosso debate. Então vamos lá. Uberizando a vida, Luiz Maza e Renata Buono. Brasil tem hoje 1,7 milhão de pessoas trabalhando na informalidade como motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores. É o dobro de 6 anos atrás. O crescimento mais impressionante foi o dos entregadores de moto, 33 mil em 2016 para 383 mil no ano passado. São, em sua maioria, homens, jovens e negros. Trabalham sem vínculo empregatício e, portanto, com poucas garantias. Desculpa. Dados do IPEA mostram que esses informais fazem jornadas mais longas que a média brasileira, mas recebem pouco. No final de 2021, o rendimento médio de motoristas de aplicativo e taxistas foi de 1,9 mil, valor 30% menor que em 2016. Além disso, estão expostos aos perigos do trânsito. Nos últimos anos, isso aqui é importante porque quando a gente fala a respeito do vínculo empregatício, muitos motoristas mesmo são contra por falarem, isso vai suspender a nossa possibilidade de fazer o próprio horário e se eu quiser parar e fazer não sei o quê. Mas uma das coisas que todo mundo concorda é: se você fica doente ou tem um acidente de carro ou qualquer coisa do tipo, pior, aí você fica muito abandonado. Muito abandonado mesmo. Isso é uma coisa que nenhum motorista nega, sabe? Nem motoqueiro, nem Uber. Nos últimos anos, enquanto crescia o número de entregadores de moto, cresciam também os acidentes. Em 2013, 88 mil motociclistas foram internados depois de sofrerem acidentes. Em 2020, foram 122 mil. O Igualdades traça um retrato da uberização. Isso aqui que eu queria trazer para vocês. E eu queria deixar de referência essa matéria para vocês saberem números a respeito da uberização. Então aqui é o que a gente já falou, o aumento, né? Tá aqui um infográfico mostrando mais ou menos visualmente o aumento. Mas temos mais, ó. Rendimento médio. Há 6 anos, esses trabalhadores informais tinham um rendimento de 2,7 mil por mês. No quarto trimestre de 21, a média foi de 1,9 mil. O rendimento caiu. Em média, motoristas de aplicativo e taxistas trabalham 3 horas a mais por semana do que os demais brasileiros. Esse grupo de trabalhadores informais tinha, em 2021, uma jornada de trabalho de 42,9 horas. A média dos brasileiros é 39,3 horas.
Número de entregadores na informalidade cresceu. No primeiro trimestre de 2016 havia 33 mil, agora 383 mil. Olha a diferença proporcional, visual. A cada 100 entregadores de moto, 77 têm menos de 40 anos. Ou seja, são muito jovens, olha o infográfico. Menos de 19 e pouquinho, de 20 a 29 a maioria, 30 a 39 um pouco mais, e tem até de mais de 60, é pouquinho, mas tem. 9 a cada 10 entregadores de moto são homens, a maioria deles negros. Os brasileiros que trabalham sem carteira assinada, fazendo entregas de moto, têm um perfil bem definido. 94% são homens, 59% são pretos e pardos. Apenas 1/5 dos motoristas de aplicativo e entregadores informais no Brasil contribui com a Previdência. Então, eu só quis trazer isso aqui para deixar de referência para vocês, porque se vocês quiserem entender, falar sobre, pesquisar, compreender a uberização, é bom a gente ter a estatística mais recente, né? Do crescimento, do aumento de carga horária, da diminuição de renda, mesmo com o aumento de carga horária, e do perfil dessas pessoas. E acidente de moto para uma pessoa mais idosa deve ser terrível mesmo. E você falou rumo à servidão voluntária, aí no chat. Inclusive, o próprio livro do Ricardo Antunes sobre uberização chama Privilégio da Servidão. Nunca vi mulher entregando iFood? Eu já vi, mas foi pouco. Bem pouco. Eu já vi mulher que entrega... Eu já vi uma entrevista com uma moça que entrega iFood e ela falou que ela sofre muito assédio. É bem difícil manter. Eu já vi, não é tão pouco assim. Bom, segundo a estatística né? Aí, para além do que a gente viu ou não viu, nós temos aqui. 94% são homens, 6% são mulheres. Gente, é pouco, tá? É bem pouco. A diferença é bem significativa. Negros e brancos tá aqui, ó. 59% são pretos e pardos. Então é 60-40. Sacou? Gente, vamos falar de umas notícias internacionais. Eu evito falar de notícias internacionais porque eu já preciso de muito tempo para compreender a conjuntura do próprio Brasil. Eu não sou muito fã de ser um leitor automático de notícias. Então eu costumo não trazer tanta notícia internacional porque eu não tenho tempo para me aprofundar. Eu sempre recomendo xadrez verbal, se vocês quiserem se aprofundar em conjuntura internacional. Eles não são comunistas, mas são uma boa referência. Só que agora eu queria falar um pouquinho, porque eu acho que essa aqui é pertinente. Faz tempo que a gente não fala da guerra da Ucrânia, inclusive. Guerra da Ucrânia turbina mercado de armas e faz Estados Unidos dominarem 44% do setor. Então, caso você esteja na dúvida de por que a guerra não acaba nunca, tá aí uma boa indicação do porquê. Quem diria, não é mesmo? Só que eu fui ler essa notícia, eu já tava meio motivado a não falar sobre, porque não domino tanto a conjuntura. Mas aí essa notícia me chamou a atenção. Eu vou ler pra vocês. O mercado internacional de armas diminuiu pouco mais de 5% no quadriênio de 2018 a 2022, na comparação com o período de 2013 a 2017. Mas a invasão russa à Ucrânia beneficiou enormemente os Estados Unidos, que aumentaram as exportações em mais de 14% e respondem por 40% das transferências globais de armamento. Os Estados Unidos sozinho é 40% do mercado. Os dados são do relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, divulgado em março, que mede o comércio e também a distribuição gratuita, principal fonte da Ucrânia.
coisa. Aqui tem muito dado, então eu vou só dar um panorama pra vocês. Por que que a guerra na Ucrânia aumentou a venda de armas dos Estados Unidos, sendo que as próprias armas que os ucranianos estão usando são doações? Porque os outros países europeus estão se armando, gente. Os países no entorno da Ucrânia e no continente europeu estão comprando mais armas. O que é um sinal bastante perigoso. A compra aumentou por conta disso. A Ucrânia em si não está comprando tanto, até porque ela não consegue. Só que tem uma coisa interessante aqui, ó. Isso aqui que me chamou a atenção. Apesar da entrega maciça de armamento à Ucrânia em 2022, o governo americano enviou mercadorias de maior valor para o Kuwait, Arábia Saudita, Catar e Japão. Isso aqui chamou minha atenção na hora. Por quê? Porque, caso vocês não saibam, a guerra da Ucrânia não é a única guerra que está acontecendo. E a guerra da Ucrânia não é a única guerra que alimenta o setor bélico estadunidense. Porque nós temos uma outra guerra. Iêmen. A guerra do Iêmen é a maior tragédia humanitária contemporânea, gente. A guerra do Iêmen. O Iêmen enfrenta uma das piores crises humanitárias do mundo. Desde 2015, a guerra começou em 2014, mais ou menos. Milhões de pessoas são forçados a fugir de suas casas para escapar de um conflito devastador. Muitos enfrentam condições desesperadoras e lutam para sobreviver enquanto buscam segurança, abrigo e ajuda de emergência. 23,4 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. 4,3 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. 98 mil pessoas refugiadas e solicitantes de condições de refugiados no país, principalmente vindas do chifre da África. Em 2015, um conflito armado irrompeu no Iêmen. Então o conflito armado foi em 2015. Um dos países mais pobres do Oriente Médio. A crise deixou 93% da população em extrema vulnerabilidade, interrompeu milhares de vidas e provocou o deslocamento de 3,6 milhões de iemenitas dentro do próprio país. Lares e hospitais continuam sendo alvos de bombardeio. Com apenas 50% das instalações de saúde do país funcionando, os especialistas alertam que a pandemia de Covid poderá devastar o país. Sem ajuda, muitas vidas serão perdidas em meio à violência, doenças, falta de comida, água e abrigo. Nesse momento, a sua doação é importante. Mais do que nunca. O que tá rolando, gente? Existe um grupo rebelde dentro do Iêmen chamado Houthis. O grupo Houthi se sublevou e derrubou o governo. A Arábia Saudita invade o Iêmen e apoia o governo numa retomada. E começa uma verdadeira guerra de procuração, porque os Houthis são de maioria xiita. E o governo iemenita e o governo saudita são sunitas. Não é só religioso, mas isso também tem uma veia, tá? Essa guerra começa, o lado do governo é financiado pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita, e o lado dos rebeldes Houthis é financiado pelo Irã, que nunca admitiu. Tá? O Irã nunca admitiu estar dando auxílio bélico para os Houthis. Só que sem o auxílio bélico, eles nunca conseguiriam continuar. Então, o Irã tá ajudando os Houthis, tá, gente? E a questão é, isso é uma verdadeira guerra por procuração. No território do Iêmen, tá rolando uma guerra entre a Arábia Saudita e o Irã. E não é só um conflito religioso, é um conflito territorial também. Só que a Arábia Saudita tá sendo armada maciçamente pelos Estados Unidos. Não é à toa que a gente leu nessa notícia aqui, ó. Kuwait, Arábia Saudita, Catar e Japão. A guerra ainda tá acontecendo, gente. A guerra contra o Iêmen ainda tá acontecendo, não parou. E aí, tem uma coisa importante. Boa parte do que invisibiliza o Iêmen é o fato de não haverem hordas de refugiados como teve na Síria. Vocês já viram refugiados iemenitas indo pra Alemanha, pra Escandinávia? Porque quando o refugiado sírio vai pra Turquia e pra Jordânia, ninguém fala nada, né? A maior parte dos refugiados tá na Turquia e na Jordânia, aí não tem problema. Quando entra na Europa, que começa aquele racismo horroroso que tem na Europa, aí vira um tema, tá? Como uma crise de imigração. Vocês já viram o mapa do Iêmen, gente? Vou mostrar pra vocês, ó. Ih, essa imagem tá muito pequena. Esse é o Iêmen. Tá ruinzinho, mas dá pra ver. Nós temos o Iêmen, aqui é Omã e aqui é a Arábia Saudita. Dá uma olhada. A fronteira é praticamente só a Arábia Saudita e o Omã, o resto é mar. A Arábia Saudita e o Omã fecharam as fronteiras.
Como é que os iemenitas vão fugir? Nadando. Esse é o problema. Os iemenitas não conseguem sair. Por isso que os refugiados são internos. E o fato de não termos refugiados iemenitas indo para a Europa maciçamente é, em parte, o que invisibiliza essa guerra. Lembrando que o Iêmen foi o único país árabe a ter uma revolução socialista, gente. E isso aqui, as coisas ainda estão conectadas, tá? A oposição que os Estados Unidos faz a parte da população do Iêmen, a população mesmo, é também um rebote dessa revolução que aconteceu. O Iêmen também foi separado entre Sul e Norte. Lembra, Vietnã do Sul e Norte? Coreia do Sul e Norte? Também teve Iêmen do Sul e Norte. O Iêmen do Sul era socialista. Então é uma questão complexa aqui. Bastante complexa. E o Iêmen era um país socialista na cara de uma monarquia absolutista que é a Arábia Saudita. Teve revolução no Iêmen, gente. Pois é. Vocês verem como a gente tem que falar dessas coisas, né? É o nosso papel, nós comunistas, falarmos sobre o socialismo real e as lutas das pessoas pela própria libertação e pela autodeterminação, né? E aí, por que eu também decidi falar sobre isso agora? Porque nós vimos uma notícia deveras interessante a respeito da guerra do Iêmen, que envolve a guerra do Iêmen, que é essa aqui, ó. Arquirrivais Arábia Saudita e Irã concordam em encerrar anos de hostilidade. Gente, essa guerra é uma guerra por procuração, apesar do Irã nunca ter admitido isso. A China está intermediando uma paz entre a Arábia Saudita e o Irã. Essa paz, talvez, possivelmente, possa acenar para no futuro essa guerra acabar. É um primeiro passo. Por que vocês acham que os Estados Unidos não querem acabar a guerra? Lembra, dentre os maiores compradores de armas, quem estava? A Arábia Saudita. Fora isso, que a Arábia Saudita é um dos maiores parceiros econômicos dos Estados Unidos. Guerra por procuração é quando dois países estão guerrando num terceiro território. Então, a guerra no Iêmen não é uma guerra entre iemenitas. É uma guerra entre a Arábia Saudita e entre o Irã. É uma guerra em outro território. Então, dentro do território do Iêmen, a Arábia Saudita e o Irã estão travando uma guerra indireta. Em inglês é proxy, por aproximação, né? Aproximação, sei lá. A Arábia Saudita e o Irã, essa aqui é na CNN, Mustafa Salem, Adam Pouramad e Nadim Ibrahim. A Arábia Saudita e o Irã anunciaram nesta sexta-feira que concordaram em reestabelecer relações diplomáticas após 7 anos de hostilidade, em um acordo entre os arquirrivais regionais que pode ter amplas implicações para o Oriente Médio, sobretudo na guerra do Iêmen. Riad e Teherã, que são as capitais, né, da Arábia Saudita e do Irã, planejam reabrir as suas embaixadas dentro de 2 meses em um acordo mediado pela China. A Arábia Saudita e Irã disseram em um comunicado conjunto após negociações em Pequim. Eles também planejam reimplementar um pacto de segurança assinado há 22 anos, segundo o qual ambas as partes concordaram em cooperar em terrorismo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Cooperar no combate ao terrorismo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, né? Cooperar em terrorismo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é complicado, né? Além de reviver um acordo comercial e tecnológico de 1998. O jeito que isso aqui tá escrito é muito perigoso, sabe? Não, a gente vai cooperar em terrorismo, tráfico de droga e lavagem de dinheiro. Também a gente vai começar a comprar máquina de caça-níquel e traficar animal silvestre também. Tamo junto, né? Ato falho, é foda demais. Eu quero me drogar. O anúncio dessa sexta-feira também é uma vitória diplomática para a China, em uma região do Golfo, que ele só chamou de Golfo, mas um lado chama de Golfo Arábico, outro chama de Golfo Pérsico, né? Que há muito é considerada parte do domínio de influência dos EUAs. Isso ocorre quando o governo Biden tenta obter a sua própria vitória no Oriente Médio, tentando negociar um pacto de normalização entre Israel e a Arábia Saudita, que agora vocês sabem que não está andando muito bem.
As negociações estavam em andamento desde 6 de março em Pequim, entre o chefe da Segurança Nacional iraniana, Ali Shamkhani, deve ser Shamkhani, né? O conselheiro do Conselho de Segurança Nacional Saudita, Mossad bin Mohammed al-Aiban, e o principal diplomata da China, Wang Yi, segundo a mídia estatal iraniana. É isso, gente. Queria trazer um pouco dessa notícia internacional para vocês, porque eu achei que tinha vários pontos que a gente podia levantar. Não sou especialista em conjuntura do Oriente Médio, nem de perto. Não domino tanto a guerra do Iêmen também. Mas achei que a gente podia pelo menos falar um pouquinho sobre, né? Só de passagem. Os Estados Unidos têm um plano para a nova divisão dos territórios do Oriente, criando países muito pequenos para formar e facilitar o seu controle. Sim, o nome disso é balcanização. Isso tem até nome. Porque isso foi feito nos Balcãs. Principalmente depois na Iugoslávia, né? O plano era transformar a Iugoslávia, que era um país só, em vários países pequenos hostis entre si. Deu certo. Por isso que hoje a gente chama de balcanização. E continuando com notícias internacionais, essa aqui é uma boa notícia para vocês terem como referência, gente. Vocês acompanharam que ultimamente os Estados Unidos estão censurando livro pra caramba? O tempo todo falam sobre como era a censura de livros no Stalin. Ai meu Deus, como é a censura de livros na Coreia e em Cuba censura livro. Então, caso vocês estejam acompanhando, os Estados Unidos estão censurando uma pancada de livros. Censura a livros bate recorde nos Estados Unidos, denuncia a organização. No total, 2.571 títulos foram objeto de censura em 2022. Um novo recorde desde que a associação, criada há 140 anos, começou a compilar esse tipo de informação há duas décadas, desculpa. Os EUA receberam 1.269 solicitações de censura de livros no último ano, em particular a obras da ou sobre comunidade LGBTQIA+, e de ou sobre pessoas não brancas. A American Library Association divulgou nesta quinta-feira que a quantidade é quase o dobro de 2021. No total, 2.571 títulos foram objetos de censura em 2022, frente a 713 no ano anterior e 156 em 2020, marcando um novo recorde desde que a associação, criada há 140 anos, começou a compilar esse tipo de informação. Um total de 58% das denúncias foram contra livros presentes em bibliotecas de escolas e em planos de estudos escolares, e o restante contra títulos em bibliotecas públicas. Alguns dos títulos afetados em anos anteriores foram clássicos como O Sol é para Todos, de Harper Lee, Ratos e Homens, de John Steinbeck, e O Olho Mais Azul, do ganhador do Nobel de Literatura do Nobel... Da Nobel, isso me confundiu, né? A Nobel de Literatura, Toni Morrison. Parênteses. Principalmente aqui, O Sol é para Todos, em inglês é To Kill a Mockingbird, é um livro clássico, tá, gente? Qual foi a justificativa que eles usaram para censurar esse livro? O livro tem a palavra com N. É só isso. O livro tem a palavra com N. Sabe a palavra com N? É só isso. Um livro que era lido há décadas, que é um clássico, que é muito importante para a compreensão da divisão racial dos Estados Unidos, foi censurado porque tem a palavra com N. Full Freedom. Antes de 2021, a maioria das tentativas de censurar um livro buscavam retirá-lo de circulação ou restringir o acesso à obra. Agora estamos vendo que essas impugnações são de grupos de censura organizados, que vão às reuniões de conselhos de administração das bibliotecas locais para exigir a retirada de uma longa lista de livros e que ninguém possa ler, disse Deborah Caldwell Stone, diretora do Escritório de Liberdade Intelectual da ALA. Seu objetivo é suprimir as vozes daqueles tradicionalmente excluídos dos debates da nossa nação, como as pessoas da comunidade LGBTQIA+, ou as pessoas não brancas. De acordo com a presidente da ALA, Lessa Kananiopua Pelayo Lozada, a censura não afeta apenas os livros. Cada vez mais, a ameaça de funcionários de bibliotecas ao seu emprego, à segurança e, em alguns casos, ameaças diretas por fornecerem livros aos que desejam lê-los. Ou seja, a terra de liberdade
A Terra da Liberdade ataca de novo, né, gente? A palavra com N não é problemática? Gente, vocês acham justo censurar um livro que literalmente é uma crítica ao racismo, porque no livro tem um racista que usa a palavra com N? Vocês acham que isso é racional? Ou vocês acham que isso é um apagamento da história negra dos Estados Unidos? É desculpa para apagar a história da escravidão nos Estados Unidos, tá? Recomendo também o filme O Sol é para Todos, caso você não queira ler o livro. O filme é muito bonito também. Acorda, Monark. Exatamente. Já começou, acorda. E sim, O Sol para Todos não tem nada de revolucionário, mas é um livro muito interessante. E é um grande clássico. Recomendo algum musical? Detesto musical. Não consigo recomendar, eu não gosto, eu não suporto musical. Acorda, já começou. Acorda. Falando de mais uma notícia internacional aqui, gente. Tá? Semi-internacional, né? Gente, vocês lembram daquele cara que depois que teve a denúncia de escravidão no Rio Grande do Sul, fez aquele discurso extremamente racista e xenofóbico, e o cara foi caçado, foi expulso do partido, tomou multa e perdeu a esposa? Lembra desse cara? Esqueci o nome dele. Qual que é o nome dele? Só pra eu não deixar passar aqui. Como é que é o nome dele? Adolfo, mas enfim. É Fantinel, né? Sandro Fantinel, isso, muito obrigado. É o Sandro Fantinel. Se vocês repararam no que ele fala assim: nós temos que contratar os argentinos que são corretos, são limpos, agradece. Tem que ficar comprando hotel 5 estrelas pós bonito. Eu não sei fazer sotaque de colonão. E aí o Humberto, quando ele falou sobre isso, eu achei que o Humberto fez uma observação muito interessante. Ele falou: gente, a gente tem que investigar se não tá tendo escravidão de argentinos nessa região. Pareceu Maluf, desculpa. Bom, dá uma olhada nisso aqui, chat. Argentinos são resgatados de trabalho análogo à escravidão em Nova Petrópolis. Adolescente de 14 anos está entre os trabalhadores. O Humberto estava certo. Trabalhadores atuavam em propriedade rural no corte de eucaliptos. Responsável foi preso por Leonardo Portela. Ele acertou em cheio. Aquele maluco falando: vamos contratar os argentinos que são corretos. Tinha escravidão argentina lá mesmo, sabe? O cara basicamente deu as cartas aquele dia. Alguém ser preso é surpreendente, de verdade. Sinal de que a situação era grave. A Polícia Federal investiga a situação de 4 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Nova Petrópolis, na Serra do Rio Grande do Sul. Das 4 pessoas, uma é um adolescente de 14 anos, que estava com o pai. Eles trabalhavam em uma propriedade rural e atuavam no corte de eucaliptos para a produção de lenha. O responsável foi preso.
A descoberta do caso começou quando 2 homens procuraram o batalhão da Polícia Militar em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, distante cerca de 40 quilômetros de Nova Petrópolis, após serem abandonados pelos empregadores. De acordo com o gerente do Ministério do Trabalho e Emprego, da Serra, Vânios Corte, os 2 trabalhadores de 24 e 45 anos chegaram à cidade da Serra lenhador. Apenas recursos para alimentação eram feitos pelos empregadores. Escravidão total, assim, abre aspas. Foi uma situação bem ruim, porque na verdade eles não tinham alojamento, eles estavam acampados. Era uma barraca de lona, sem água potável e sem banheiro e sem cozinha. Comida eles faziam em uma chapa em cima de umas pedras. Mínimas condições, nada adequado. Ficou completamente caracterizada essa condição degradante do trabalho pelo próprio local onde eles viviam enquanto trabalhavam. Segundo Corte, eu acho que é Corte, eu vou ler assim. Os trabalhadores são do norte da Argentina. Entraram ilegalmente no Brasil e por isso precisaram retornar ao país vizinho. O MTA afirmou que está em contato com o governador da Argentina, ou com o governo da Argentina, para viabilizar o retorno. Ainda conforme o gerente, diferente de outros casos recentes, os trabalhadores chegaram à Serra por conta própria, sem contato prévio. A partir de agora, o MTE auxilia para que os trabalhadores recebam os pagamentos devidos pelo tribunal executado na região. Eles estão em Caxias do Sul e foram abrigados por um alojamento. Eu quero ver da prisão do cara. Não tem. Tá, não tá entrando em detalhes. Eu queria saber o nome e saber se o cara foi preso mesmo e por quanto tempo. Qual que é a questão, gente? Vocês viram aqui a situação degradante, né? Quando eu fui lá no Critiquei, eu falei bastante sobre trabalho escravo. Periga a pessoa que julgar isso aqui não classificar como trabalho escravo porque não teve restrição de locomoção. É muito comum os juízes dizerem: o cara não estava acorrentado, ele podia sair a hora que ele quisesse, não é escravidão. Esse é o grande perigo. Por isso que é surpreendente o cara ter sido preso. Quase todas as denúncias de trabalho análogo à escravidão têm condição degradante, mas os juízes frequentemente só condenam quando tem restrição de locomoção. Existe uma relação quase que indissociável na cabeça desses juízes de que escravidão é sinônimo de um grilhão na perna, e não é isso. Não é exatamente isso. Tem outras formas de escravidão, inclusive a escravidão histórica brasileira era assim. Não era só uma pessoa acorrentada, era muito mais profundo que isso. Nova Petrópolis é 80 quilômetros de Bento Gonçalves, olha só, é pertinho. É 3 horas de carro, tá ligado? Quer dizer que não tem corrente prendendo já não é escravidão? A interpretação, claro que é um exagero, mas a interpretação é quase essa, gente. É quase essa. Teve um caso de um cara que foi escravizado que ele tava de tornozeleira eletrônica. O cara era caseiro e não só ele estava sendo escravizado para ser caseiro, ele tinha que pagar para ser caseiro. Ele pagava R$100 para trabalhar pro cara e tinha tornozeleira eletrônica e não conseguia sair. Esse caso eu não tenho o que dizer. É um dos casos mais bizarros que eu me deparei quando eu estava estudando. Mas enfim... eu queria aqui, inclusive, dizer que o Humberto tem o dom de Apolo, né? O materialismo histórico dialético, como a gente chama. E que assim que o Humberto falou, cara, o que mais me chamou a atenção da fala do maluco foi que a gente tem que investigar se não tem gente argentina sendo presa, ou sendo escravizada, ele acertou em cheio. Era exatamente isso que estava acontecendo. E provavelmente tem mais, tá? E aí, falando nesse tema ainda, a última notícia do dia aqui. Essa aqui é muito interessante também. De laranjas a homens tatu. Em 20 anos, garimpo tem mais de 1.000 resgatados de trabalho escravo. Gente, lembra quando a gente estava conversando sobre o garimpo? E perguntaram, os garimpeiros eles são os culpados ou eles são as vítimas? E eu falei, depende. A questão é um pouco complicada. Porque muitos desses garimpeiros que invadem as terras indígenas e entram em conflito com os indígenas, levam doença, são pessoas muito pobres também. Então, a fronteira entre vítima e algoz fica um pouco tênue e, frequentemente, o garimpeiro que está na ponta de toda a cadeia de mineração ilegal é o único que é punido. E aí eu me deparei com essa matéria sobre trabalho escravo no garimpo. Porque esse é um setor que tem tanta ilegalidade, que tem tanto trabalho degradante, que isso é naturalizado.
Então é uma fronteira muito tênue, é muito difícil de apontar e dizer quem é o culpado, sabe? Isso é o que faz essa coisa se perpetuar. Olha só. Subnotificado, número expõe dificuldade de fiscalizar violações de direitos em um setor marcado por ilegalidade. Murilo Pajola no Brasil de Fato. No calor da Caatinga, um grupo de 11 trabalhadores ganhava de 200 a 250 por semana, cavando enormes buracos no solo, sustentados apenas por uma roldana improvisada com cordas e troncos de madeira. É disso aqui que eles estão falando, tá? Eles desciam até profundidades equivalentes a um prédio de 5 andares, sem equipamento de segurança, com alto risco de soterramento. O objetivo era coletar caolin, um minério de cor branca usado na fabricação de cerâmica, papel e tinta. O grupo trabalhava em situação análoga à escravidão, até serem resgatados por uma operação de órgãos federais. Os, entre aspas, homens tatu, como são conhecidos os mineiros de caolin na região chamada Seridó, no Rio Grande do Norte, estão entre 1.082 trabalhadores escravizados e resgatados em garimpos no Brasil desde 2005. O número inclui garimpos ilegais e legais e foi fornecido a pedido do Brasil de Fato pela Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo. Tem uma coisa aqui que eu queria falar para vocês. Aqui tá falando da condição degradante, né? Aqui, ó, isso aqui. Os auditores do trabalho enfrentam dificuldades a mais para flagrar a escravidão nos garimpos, em comparação com outros setores. No Brasil, a atividade é marcada pela informalidade e pela ilegalidade. Muitas vezes, os garimpeiros resgatados consideram até que a fiscalização representa um entrave ao sonho de encontrar minérios preciosos. Ou seja, os garimpeiros estão aceitando uma condição muito degradante por acharem que é assim mesmo e por acharem que, se eles insistirem nessa condição, um dia eles vão achar muito ouro e ficarem ricos. É uma ilusão muito perversa, sabe? Abre aspas. Não é a mesma coisa que uma fiscalização de carvoaria ou colheita de alguma área rural. Ninguém que trabalha em carvoaria acha que um dia vai ficar rico achando ouro no meio dos carvões, sabe? Porque ela envolve toda uma organização e uma cultura de exploração, seja legal ou ilegal. Diz o coordenador da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo, Maurício Krepski. Os relatos de pessoas resgatadas demonstram que muitas delas normalizaram as condições degradantes de trabalho e não conseguem se enxergar como vítimas. Quando a fiscalização chega para interromper a violação de direitos, é comum que muitos simplesmente procurem outros garimpos para trabalhar. Aqueles que desejam denunciar muitas vezes são impedidos. Há relatos de que os trabalhadores, ao chegarem no local, deixam o próprio celular com o empregador. Toda atividade é feita para que não haja comunicação com o mundo exterior, abre aspas. Muitas vezes a gente recebe relatos posteriores à ocorrência do trabalho escravo. E aí a relação entre trabalhador e empregador já está desmobilizada. Às vezes a denúncia chega, mas não há o que fazer. Outro entrave são empregadores que permanecem anônimos. Há garimpeiros resgatados que não conseguem identificar o verdadeiro dono do empreendimento. Abre aspas. Isso dificulta muito que a fiscalização seja feita de forma rotineira, como em uma carvoaria, uma lavoura de café ou de cebola. Enfim, eu queria trazer isso aqui para vocês também, porque a gente estava debatendo acerca do trabalho no garimpo, que é um trabalho muito específico. Muito específico. E que é também o fim de uma cadeia de pobreza que tem consequências bastante específicas também. Mas no caso aqui eles estão falando do Rio Grande do Norte, não estão falando especificamente da Amazônia, que foi o nosso papo no outro dia, né? Certo, chat? Eu vou olhar os pics aqui. Não esqueçam que amanhã eu tenho live com o João Carvalho. E amanhã vai ser uma live mais do que especial, porque a gente vai fazer uma arrecadação para as vítimas da enchente no Acre. Então participem, nem que seja só para colar e ajudar com a campanha. A gente vai disponibilizar todas as fontes aqui, as redes, pra gente conseguir dar uma força lá para as enchentes que atingiram 6 estados brasileiros. Amanhã as 2, exatamente, eu e o tio. A gente vai ler o Gimão Quente aqui e fazer uma arrecadação. Um pouco droga, um pouco salada. Medo da Terceira Guerra Mundial, obrigado pelos R$10. A acelerada militarização da Europa, do Japão e da Coreia do Sul preocupa muito, com toda certeza. Blue, obrigado pelos R$5. Questão agrária é um argumento para o país ser semi-feudal? Você está falando a respeito do que eu falei no Critique, né? Depois eu aprofundo isso aqui. O máximo que eu posso ter feito naquela questão é ter aberto para uma interpretação errada. Mas essa pergunta tá mal formulada. Eu peço para, se você quiser que eu responda, fazer a pergunta um pouquinho mais específica, porque eu não entendi muito bem. Krisha, obrigado pelos R$3. Dica de figurinha, Lenin bombado de toalha. Boa tarde, lindos camaradas.
Papa Burger, obrigado pelos R$5. Queria recomendar você o podcast Hell on Earth da Chapel Trap House. Essa Chapel Trap House não é um lugar um pouquinho problemático? Não tem umas controvérsias a respeito? Eles são uns caras meio estadunidense, meio... Não sei. Não sei, fico com o pé atrás, assim. Eu tinha visto coisas. Túlio Fonseca, obrigado pelos R$10. Ah, tá. Esse aqui eu já tinha agradecido, né? Quanto que dá mais ou menos uma arrecadação dessa? Não sei. As arrecadações mudam bastante conforme o meu tamanho muda. Eu fiz a arrecadação quando eu não batia 1.000 pessoas, eu fiz a arrecadação quando eu batia 3.000, depende. Mas vamos lá, chat. Eu vou me retirar já. Amanhã a gente tá aqui com o tio. Quinta-feira a gente tá aqui de novo. E sexta-feira... tamo lá no Load pra assistir Fullmetal Alchemist, falar mais de alquimia e luta de classes. A Luna tá online, então vamos de trenzinho pra Luna. O tio fez em 1 hora, conseguiu arrecadar R$5.000, o que assim já é extraordinário, então a gente vai conseguir mais. Beijo pra vocês. E até amanhã à tarde, tá, gente?